O irmão Brando nunca falou, em mensagem alguma, que nesta última era, Jesus se manifestou como rei, como o filho de Davi. Jamais. O que acontece, toda confusão reside na questão que as pessoas não sabem identificar em que forma Jesus Cristo iria se manifestar nessa última era. Como também não sabiam, há 2000 anos atrás, as pessoas não sabiam em que forma que o Messias viria. Sendo que Moisés havia dito lá em Deuteronômio 18, porque o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta semelhante a mim, e aqueles que não o ouvirem serão dissipados dentre o povo. Então ali a palavra dizia a maneira que o Messias viria como o filho do homem. A palavra filho do homem quer dizer um profeta. E Jesus também se manifesta de três formas. Como filho do homem, como filho de Deus e como filho de Davi. São três formas que Jesus, que Deus se manifesta. E se a pessoa não souber a forma em que Deus vai se manifestar em sua era, ela jamais vai reconhecê-lo quando ele se manifestar. Foi assim que aconteceu lá com o judeu samaritano. Jesus se manifestou lá e fez o sinal, né? E as pessoas não reconheceram, a não ser os eleitos. Os eleitos reconheceram que ele era o Messias, através do sinal que ele fez. A mulher do poço, né, Jesus falou para ela, vai, chama teu marido e vem cá. Ela falou, não tenho marido. Jesus falou, dissesses bem, não tenho marido, porque tu já tivesse 5 maridos. E esse o que você está agora com ele não é teu marido. A mulher disse, veja que tu és um profeta, e quando o Messias vier, ele também fará esse sinal que tu fazes. Então aquela mulher sabia, ela era uma eleita de Deus, ela tinha semente em seu coração, ela sabia a forma em que o Messias viria, mas os outros não sabiam. E é por isso que ali em São João capítulo 6, quiseram fazer dele um rei, porque eles achavam que o Messias viria como rei, como filho de Davi. Mas não era essa a promessa. A promessa seria que ele viria como filho do homem, que é Deus como profeta, Deus sendo um profeta. O próprio Deus em carne humana. Em carne humana. E nesta era também é a mesma coisa, né? Deus prometeu ali em São Lucas 17:30, que o Filho do Homem iria se manifestar nos últimos dias da igreja, né? Jesus na forma do Filho do Homem. Só que as pessoas não sabem a diferença dessas formas de filho, né? De Jesus se manifestar. Elas não sabem disso, a diferença. Elas não sabem identificar, distinguir, né? Uma forma da outra. Nós temos um vídeo que fala nesse assunto. O Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi, né? Que trata somente desse assunto. Agora aqui nós estaremos somente dando aqui falando rapidamente sobre esse assunto. Né? Eu ia parar com a mensagem, mas vamos aqui só dar falar rapidamente nesse assunto. Para isso, vamos ler aqui na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, no parágrafo 43 em diante. Penso a respeito de hoje e note o que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. E a última citação do meu texto que eu tinha em minhas escrituras anotadas foi São Lucas 17:30, onde Jesus estava se referindo a este dia em que estamos vivendo. Era de Laodiceia, rica, e no entanto pobre na política. Política de igreja e política nacional. Exatamente o mais podre que pode ser. E então ele diz, como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Note o que ele disse ali. No dia em que o Filho do Homem
se manifestará. Se manifestará. Então era uma promessa que o Filho do Homem iria se manifestar nesses últimos dias. Né? Não o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele se manifestou ali, começou ali, quando veio o Espírito Santo ali, há 2000 anos atrás, né? Quando Espírito desceu ali, em Pentecostes, ali começou a dispensação do Filho de Deus. E veio até essa última era. Nessa última era, né, ao invés de ir para filho de Davi, que é o rei, ele mudou a forma dele para filho do homem. Filho do homem. Né, Jesus também, quando veio para os judeus samaritanos, ele também se manifestou na forma do filho do homem. Quando morreu, ressuscitou e foi ascenso ao céu, voltou como filho de Deus ali em Pentecostes. E veio até aqui. E antes de se manifestar como rei, que será quando ele vier como anjo forte ali, bramando como leão, né? Ali será rei, será filho de Davi. Só que antes de vir ali, nessa última era, ele se manifesta como filho do homem. Sei que muitos grandes homens do Brasil não creem nisso, né? Não creem nisso. Você pode ouvir as mensagens deles. Eles não creem que nessa última era não foi filho de Deus. Eles não creem nisso. Mombrano ensina isso aí em várias mensagens, como estaremos lendo aqui agora, que nessa última era não foi filho de Deus. Ele mudou de filho de Deus para filho do homem. Filho do homem. Nesse entremeio aqui, Jesus se manifestou como filho do homem. Não como filho de Deus mais. Não, como filho do homem. E depois quando ele vier como anjo forte, ele virá como filho de Davi. Filho de Davi. Então, como filho de Deus, ele não se manifestará mais. É o que está claro na mensagem de Mombrano. Ele manifestou somente enquanto esteve dentro da igreja, das 7 eras da igreja. Era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nessa última era aqui, diz Mombrano que ele foi expulso, né, de dentro da igreja. Então ele se manifestou agora, nesses últimos dias, como filho do homem. Como filho do homem. E como ele nunca mais vai voltar para dentro da era de Laodiceia, porque é a última era da igreja, então ele jamais voltará a se manifestar como filho de Deus outra vez. Mas as pessoas não conseguem crer nisso. Não conseguem. Por quê? Porque para elas é como se fosse uma matemática. Né? Eles pensam que enquanto Jesus estiver no trono do Pai como sacerdote, ele é filho de Deus. Mas não é assim. O Mombrano ensina que não. Que como sacerdote no trono do Pai, como intercessor, ele se manifestou como filho de Deus nas eras da igreja e também se manifestou nessa última era como filho do homem. Nós já lemos aqui em várias mensagens o Mombrano mostrando isso, que ele se manifestou como filho do homem, estando em seu ofício do trono do Pai como sacerdote. Mas as pessoas não conseguem captar isso. E pensam que Jesus somente vai se manifestar, né, de outra forma quando sair do trono do Pai. Mas não, o Mombrano fala que ele se manifestou como filho do homem, mesmo estando como sumo sacerdote no trono do Pai. E ele vai, quando ele sair do trono do Pai como sacerdote, então ele vai se manifestar como o filho de Davi. O filho de Davi. Isso é claro na mensagem. Então aqui no parágrafo 44, o Mombrano fala: veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará, quero atrair a sua atenção. Veja, ele veio em 3 nomes. Ele veio como Filho do Homem, que era profeta, e foi isso que ele fez. Ele provou o seu ministério, sendo profeta. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que era o Filho de Deus. Ele disse que era o Filho do Homem. Agora, hoje, ele é o Filho de Deus, o que ele regressou, e agora ele está na forma do Espírito Santo, a pessoa que não se vê. Contudo, Deus, o Filho de Deus, no milênio ele se assenta no trono de seu Pai, o que ele será filho de Davi. Ele primeiro se revelou como Filho do Homem, um profeta.
esta era através da era da igreja, filho do homem ou filho de Deus. E na outra era, filho de Davi, 3 filhos. Mas note aqui, ele disse, no fim da era da igreja, ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como filho do homem, na última era. Né? Ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como filho do homem. Quando o filho do homem se revela como aquela atrapalhação onde foi oportuna. E espero que você não fale em ver isso. A mesma atrapalhação que Jesus teve lá, né, quando pegou ali o pergaminho e leu, hoje tem se cumprido a escritura em vosso meio. Nessa era também aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque foi o mesmo ministério do Filho do Homem, o mesmo ministério de Jesus Cristo em carne humana nessa última era, se cumpriu outra vez. Então aconteceu essa mesma coisa, para mostrar que nessa era outra vez o Filho do Homem se manifestou. Só que dessa vez usou um homem, um ser humano, um canal humano, o baixinho careca. O Mombrano fala, não olhe para o baixinho careca, olhe para o que está se manifestando através dele. Mesmo assim as pessoas não conseguem captar isso, não conseguem separar isso, né? Eles olham e só vê o baixinho careca, o profeta, o irmão branco, não conseguem ver que a plenitude se manifestou através desse homem que tinha apenas uma porção do Espírito Santo. Né? Esse homem, né? Nele descia Deus em plenitude e discernia o pensamento das pessoas. E o Mombrana fala que ele nem sabia muitas vezes o que é que ele falava naquele momento, porque não era ele falando, era Deus ali usando o corpo dele. Ele não tinha nem consciência naquele momento do que é que ele estava falando, era Deus falando através dele. Isso foi o cumprimento da profecia de São Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem. Mas as pessoas não conseguem ver isso, que o mensageiro que esteve conosco nessa última era foi o próprio Elohim, o próprio Deus. Do mesmo modo que Deus ficou lá com Abraão, o mensageiro que ficou com Abraão, desceram 3 mensageiros do céu ali, né? Ali nos dias de Sodoma. 2 foram para Sodoma e Gomorra, para Sodoma. E um mensageiro ficou com Abraão. E Jesus falou, assim também será no último dia. Né? E aquele que ficou com Abraão fez um sinal, discerniu o coração de Sara, que estava na tenda atrás dele, de costas para a tenda, discerniu o coração de Sara. Nessa era também aconteceu a mesma coisa. Veio 3 mensageiros. 2 foram para Sodoma e Gomorra, que foi Billy Graham e Oral Robert. E um ficou com a noiva. Esse um que ficou com a noiva foi o próprio Elohim, o próprio Deus em carne humana. Em carne humana. Só que as pessoas só vê a carne humana, só vê o homem, o baixinho careca. Não consegue ver que dentro dele, usando ele como um véu de carne, estava Elohim nesta era. Elohim, o próprio Deus, o eterno Deus, se manifestou nessa última era. Só que ele não veio com o físico dele, com a mão furada, ele veio na forma do Espírito Santo em plenitude nessa última era, usando o irmão Brana. Mas foi o próprio, o mesmo mensageiro que veio lá para Abraão, Deus em carne humana, foi o mesmo que veio para nós também nessa última era. Agora, não é que o irmão Brana seja Deus, o irmão Brana não é Deus. Perguntar para ele, você é o filho do homem? Ele falou, não sou o filho do homem, eu sou apenas um filho do homem. Então o Mombrana foi apenas um homem. Uma vez falaram que ele era Jesus Cristo encarnado, ele até ia deixar o ministério por causa disso, porque isso é anticristo, falar que o Mombrana é Jesus Cristo encarnado. Não é, claro que não, né? O Mombrana é apenas um homem, um profeta de Deus, um ser humano, mas através dele se manifestou a plenitude novamente. Olha os sinais, o Mombrana fala na mensagem, o 3º Êxodo. Hoje veio mais do que um profeta. Ele fala, Elias fez 4 milagres, Eliseu, que tinha porção dobrada do Espírito, fez 8 milagres. E hoje é muito mais que isso, hoje é o próprio Deus aqui outra vez, nesta era. Então nessa era foi o próprio Deus novamente, Elohim. No parágrafo 47, temos tido a revelação do Filho de Deus, mas a última promessa que Abraão recebeu antes que o Filho fosse formado ou existisse, aquele que tinha sido prometido antes que o Filho prometido aparecesse, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem em carne. Deus, Elohim, como ouvi alguém falar disso há pouco, o que a divindade estava corporalmente nele. Ele era a plenitude, Elohim é a plenitude da divindade corporalmente.
E notamos lá quando Abraão viu, ele se aproximar, ele disse, meu Senhor, havia 3, e lá em Sodoma Ló viu 2. E disse, meus senhores, falta de revelação. Então note o que aconteceu aqui. Quando ele apareceu, como ele se deu a conhecer. Falta de revelação. E hoje é a mesma coisa, as pessoas veem as obras que foram feitas através de uma umbrana e falam, um grande profeta, uma porção da palavra apenas que veio para nós. Não tem revelação. Olha os milagres que foram feitos. Lá na África, em um culto só, diz o escritor do livro, o profeta visita a África. Deus curou ali numa noite só 1.500 pessoas, só num culto, numa noite, 1.500 pessoas. Ou seja, isso não foi porção, foi a plenitude. Deus em plenitude corporal, usando essa carne humana. Esse ser humano, aqui, o Mombrano, usando ele. Mas a pessoa olha e só vê um baixinho careca. Não consegue ver que nele, usando aquela carne, a célula humana dele, foi o próprio Jesus Cristo, Elohim, outra vez entre nós. Não poderia eu ter dito isso se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje, observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, tá vendo? Não um ser humano, não um homem. As pessoas não conseguem imaginar, entender isso aqui, né? Só Deus revelando, passando o colírio, né? O colírio do Espírito Santo nos olhos das pessoas, para elas poderem ver que não foi um homem, não um ser humano. O Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje essa promessa dessa hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Ele se voltou imediatamente para a congregação e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, não se sabe, ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje essa escritura se manifestou diante de vocês, fez-se verdadeira diante de vocês. Né? Essa escritura se cumpriu. Então as pessoas olham ali São Lucas 17:30, pensam que ali é a promessa da segunda vinda de Cristo, mas não é. Ali é a promessa do último sinal. Do mesmo modo que aconteceu lá para Abraão. Abraão viu o último sinal que foi Deus em carne humana, antes de vir o Filho prometido. E também isso, São Lucas 17:30 não é a segunda vinda de Jesus Cristo. Né? Essa manifestação do Filho do Homem nessa última era foi o último sinal. Né? Deus em plenitude entre nós em carne humana outra vez. O último sinal. Né? Discernindo o coração das pessoas. Antes de vir o Filho prometido, a segunda vinda. A segunda vinda ainda acontecerá. Está aqui no parágrafo 49 dessa mesma mensagem aqui. Hoje se cumpriu essa escritura. 49. Então, meu irmão, irmã, adjuntos, ministros, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, quão próximos estamos da vinda dele então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, e comparou esse dia com aquele, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus então? Quão parecida é a manifestação das escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo à igreja em tipo o que ele foi a promessa para a igreja. E agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou, mas a semente real de Abraão, que é pela fé na palavra prometida, está agora sendo manifestada na terra hoje. Estamos no fim do tempo. Meu irmão, minhas irmãs, estamos no fim. Né? Então a semente real de Abraão não vai falhar. Né? A semente real de Abraão vai ver essa promessa desses últimos dias. Né? Então tem um grupo que vai além e diz que já aconteceu a segunda vinda de Jesus Cristo. Tem outro grupo que fica aquém. Né? Que fica aquém. E diz que o Filho do Homem, Deus ainda não se manifestou em carne humana na terra. Não consegue ver, não consegue discernir isso. Mas a semente real de Abraão, não, ela vai no centro do caminho. A noiva de Cristo não cairá, diz a promessa de Deus. Ela não vai cair, ela vai ver realmente a promessa dos últimos dias. Dos últimos dias. Vamos ler agora um julgamento
245. 245. Assim foi essa uma voz escriturística que falou na sarça aos 7 anos de idade. Eu ainda sustento e digo que é a verdade, porque Moisés viu que essa palavra tinha de acontecer. Eu vejo que essa palavra tem de acontecer. O Filho do Homem tem de se manifestar. Exatamente o que isso disse. Note, prometeu isso, não Filho de Deus, Filho do Homem. Está vendo? Filho do Homem, Filho de Davi e Filho de Deus. Mas não adianta, essas pessoas, grandes doutores, famosos homens do Brasil, pessoas que dizem que foram, né, os pioneiros da mensagem do Brasil, não conseguem crer que nesta era foi filho do homem. Elas acham que foi filho de Deus e que ainda é filho de Deus. O irmão Branco falou que não. A era do Filho de Deus acabou, o irmão Branco fala. Agora estamos na era do Filho do Homem. O irmão Branco fala isso na mensagem provando a sua palavra. Estamos na era do Filho do Homem agora. E depois dessa era do Filho do Homem vai vir a era do Filho de Davi. A era do Filho de Deus acabou, irmãos. Não vai voltar mais, acabou. Agora Jesus está na forma do Filho do Homem. Veio ali em carne humana através do irmão Brana. Agora estamos com a mensagem, né? Com a mensagem, com a voz desse mensageiro que foi Elohim. Estamos agora com a... E o irmão Brana fala que o mensageiro e sua mensagem são um, né? Então ele esteve aqui conosco através do irmão Brana em carne humana, fisicamente usando o corpo do irmão Brana. E hoje nós estamos com a mensagem dele, né? Nos preparando para a segunda vinda de Jesus Cristo. Está vendo? Filho do homem, filho de Davi e filho de Deus. Porém, depois dos dias da era da igreja, quando ele é expulso, está vendo aqui? Ele é expulso da era da igreja. Então ele se manifesta novamente como filho do homem, está vendo? Depois que ele é expulso da era da igreja, isso aconteceu ali no meado no meio do século XX, mais ou menos por ali, né? Porém, depois dos dias da era da igreja, quando ele é expulso, então ele se manifesta novamente como filho do homem. Então agora Jesus está do lado de fora da era batendo. E sabemos que a era nunca vai abrir a porta para Cristo entrar nela. Os eleitos têm que sair dali, sair de dentro dessa era de Laodiceia. Porém, depois dos dias da era da igreja, quando ele é expulso, então ele se manifesta novamente como filho do homem. Um julgamento 246. Porque nós estando mortos em Cristo, nós assumimos a semente de Abraão e nós somos sua semente real. Como se admite isso, que a igreja é sua semente real? A questão diz amém. Bem, vejamos o que ele fez. Abraão, ele está fazendo a mesma coisa. Agora, perdoe isso. Agora, vocês que dizem que conhecem tão bem a história, digam-me, quando na história da igreja, alguma vez houve um líder que foi a vocês ali com vocês, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, o que quer que seja, quando houve um homem enviado a vocês com o final do seu nome com H-A-M, até agora, Gran, vocês tiveram sangue, Mule, Fine, Quino, Calvino, mas nunca um H-A-M como Abraão e Gran, são somente 6 leis. Então a palavra Abraão no inglês também, o final é H-A-M, igual Billy Graham. Aqui o irmão Branham não podia falar do próprio nome dele. Como ele disse uma vez para o irmão Liveio. Irmão Liveio, eu não posso falar do meu nome, mas você pode. Igual nós também. Nós podemos falar o nome do irmão Branham, né? Branha, no português. Branha. 7 letras, né? 7 letras, ou seja, 7 letras, o nome de Deus. Porque foi Deus nele nesta era, se manifestando Elohim através dele nesta última era, né? Elohim, o próprio Deus, o próprio Elohim através de irmão Branham, no Espírito Santo, né, em plenitude nessa última era. Agora lembre-se, esta pessoa que esteve nos dias de Abraão, agora Abraão era o eleito, ele não estava em Sodoma, ele foi chamado fora de Sodoma. Esse mensageiro que o visitou nunca foi a Sodoma, esse mensageiro nunca foi a Sodoma. Porém, os que desceram a Sodoma, observe o que eles fizeram.
Observe o que ele fez à igreja eleita. E Jesus chamou sua atenção para a mesma coisa que aconteceria nos últimos dias, quando o Filho do Homem se manifestaria em carne humana. A palavra, conhecendo o segredo do coração, como isso disse, é mais poderosa que uma espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como todos os profetas fizeram. Como Jesus fez, ele próprio foi chamado de Beelzebul e rejeitado aqui novamente nos últimos dias. Então nós estamos vendo aqui a diferença, né? A diferença de filho de Deus e filho do homem. As pessoas não conseguem discernir isso, as características dessas diferenças. E é isso que a noiva tem que perceber, a diferença de filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Para nós saber o que aconteceu nessa era. Filho do homem, filho de Deus é Deus de uma forma sobrenatural, né? Não é ele numa forma física. Filho do homem já é ele numa forma física, uma forma ali num homem, usando a carne humana. Isso nós podemos ver aqui nessas mensagens aqui, né? Essa diferença, né? De filho de Deus para filho do homem. Filho do homem é Deus em uma carne humana, um ser humano apenas. Sempre foi assim, como nós já falamos antes, né? Filho do homem é isso, é Deus usando uma carne humana em plenitude corporal, usando aquela carne humana. E isso ele fez hoje através de um homem só, o William Marion Branham, como nós já falamos, já lemos aqui também. 250, vamos aqui para 250. Gostaria de saber se esse intérprete, deixa eu terminar aqui, é mais poderoso que o espada de 2 gumes e apta, e próprio foi chamado de Beelzebul e rejeitado aqui novamente nos últimos dias. Nesse último dia, outra vez, o Filho do Homem se manifestou e foi rejeitado outra vez. 250. Gostaria de saber se esse intérprete cego alguma vez pensou nisso. Eu gostaria de saber se ele algum dia perceberá que essas escrituras que foram profetizadas para este dia têm de acontecer, como é possível. Vocês creem que isto deve se realizar nesse tempo? A coração diz amém. A palavra de Deus, ainda que demore, ainda que todas essas coisas, essas eras da igreja tenham passado, fez centenas de anos desde que tivemos isso, porém foi prometido estar aqui. Ele se manifestou como Filho de Deus. Filho de Deus, o Espírito Santo batizou a igreja pentecostal, a igreja no decorrer, trouxeram sinais, prodígios, milagres, como ele fez. Elas viram Deus em grandes visões e tudo mais. Porém, a igreja nunca viu o Filho de Deus manifestado em carne humana. Está vendo aqui? A igreja nunca viu isso, 2000 anos, e a igreja nunca viu Deus manifestado em carne humana, nesses 2000 anos. Mas nessa última era nós vimos, a igreja viu Deus outra vez manifestado em carne humana, né, usando um corpo humano. Né? Mas não era o próprio corpo dele, é claro, não é aquele corpo lá que ele morreu, ressuscitou, aquele corpo está à destra de Deus, como nós já lemos já. Mas usou o corpo do irmão Branham, o físico, né, do irmão Branham. Porém, a igreja nunca viu o Filho de Deus manifestado em carne humana, que revelaria os pensamentos que estão no coração até esta era. Esta era nós vimos. E essa foi a era que viu Sodoma queimar e o Filho prometido retornar. Eu gostaria de saber se esse intérprete cego da Escritura alguma vez pensou nisso. Eu quero que o tribunal se lembre disso. Lembre-se, não com mais longe, não importa o quão demora, ainda assim tem de acontecer, vai acontecer. Né? E em outra mensagem, a irmã fala, já aconteceu, né? Já aconteceu. O último sinal está aqui, Deus em carne humana está aqui, o Filho do Homem está aqui, né? Em várias mensagens, o irmão Branham fala isso para nós. Vamos agora para 267. Onde o irmão Branham fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está se identificando como prometeu. Muito mais poderíamos dizer, nesses últimos dias, como Filho do Homem, dando-se a conhecer entre seu povo, na forma do seu povo. Está vendo? Não Filho de Deus, não Filho de Davi, mas Filho do Homem. O Filho de Deus era o sobrenatural. Você entendeu? Quem está a diferença de Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi? Ele está vendo aqui, aqui ele já afirmou. E está vendo? Não Filho de Deus, né? Nesses últimos dias, como Filho do Homem, dando-se a conhecer entre seu povo, na forma do seu povo, está vendo? Não Filho de Deus, não é Filho de Deus mais. As pessoas, esses grandes homens do Brasil, o grande pregador, o pastor, não quer crer nisso, né? Isso mostra que
que eles não têm credibilidade nenhuma, né? Isso mostra que eles são falsos ungidos, né? Porque não pode crer no que o profeta ensinou. Ele não consegue crer nisso aqui. Não filho de Deus, né? Não filho de Davi também. Pessoas falando aí que Jesus já voltou, está como filho de Davi, ou no trono do entre-meio, né? Trono do entre-meio. Olha, as pessoas não têm discernimento realmente dessas formas de Deus. Né? Filho, né?